Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Servidores públicos. Você acha que o Brasil tem muitos ou poucos servidores? A máquina administrativa é inchada, né? Em todos os... tanto no executivo, no legislativo, quanto no judiciário. Eu acho que cabide de emprego não pode existir. Na verdade, não estamos nem entre os 10 primeiros países com mais funcionários públicos. Restaurantes populares. A Assembleia do Rio de Janeiro faz vistoria e encontra irregularidades. Prédios caixão. Senadores buscam solução para as famílias donas dos imóveis condenados no Recife. Já tiveram processos de desmoronamento, outros estão já qualificados pela Defesa Civil do Estado e dos municípios como tendo altíssimo risco de desabamento. Oi, pessoal. Eu sou Andréia Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Animação com construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Está na Constituição. Andréia Alves. O Brasil tem que dar saúde e educação gratuitas para o povo. Precisa, para isso, de pessoas que trabalhem nessas áreas, de servidores públicos. Mas mesmo com essa promessa gigante, com um território que é do tamanho de um continente, o Brasil não está entre os 10 países com maior número de funcionários públicos, ao contrário do que muita gente imagina. Veja na reportagem da TV Câmara São Paulo, que fez uma série de matérias especiais sobre os servidores públicos. Você acha que o Brasil tem muito ou TV Câmara São Paulo. Acho que o Brasil ainda tem bastante. É o famoso jargão cabide de emprego, sabe? Você vai colocando gente. Eu acho que não é justo. Eu acho que tem que ser certo, né? Eu acho que cabide de emprego não pode existir. Então tem que ter, que nem uma empresa privada, né? Tem que ter o equilíbrio. A máquina administrativa é inchada, né? Em todos os... tanto no executivo, no legislativo, quanto no judiciário. Ao contrário do que muita gente imagina, o Brasil, mesmo com serviços públicos universais como educação e saúde, não é um dos países com mais funcionários públicos em relação à força de trabalho. Com uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes, o país conta com 91 milhões de trabalhadores. Destes, 11 milhões estão no setor público, o que representa 12% do total de empregados. Segundo dados do Instituto República.org, nós estamos em 13º lugar no ranking mundial, atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, Dinamarca, França e Chile, para citar alguns. Essa questão do número de servidores, a gente tem que pensar muito o que o nosso Estado se comprometeu a fazer, o que está na nossa Constituição. É a universalização Vanessa de Campagnacchi, básicos, doutora em saúde, ciência política. De mencionar, educação, segurança. Então, assim, é um compromisso do Estado brasileiro prover esses serviços para a população. Então, a gente tem que ter uma mão de obra que dê conta desse compromisso com o povo. Para a doutora em ciência política, a sensação de inchaço no serviço público é histórica. A história, né, nos mostrou isso um pouco, né, com as reformas gerencialistas, né, que ocorreram, enfim, no final do século XX. Não é um movimento só do Brasil, né, é um movimento de fora também, mas aqui no Brasil ficou com essa... As pessoas ficaram com essa impressão de que o Estado brasileiro, por exemplo, é muito grande, tem muitos servidores. Mas quando a gente olha, por exemplo, em comparação com dados da OCDE, por exemplo, a gente vê que o Brasil está bem abaixo, né, na casa aí dos 12%, 11%, né, de mão de obra no serviço público, enquanto na OCDE está aí quase nos 23,5%. Né? E se por um lado muita gente acredita que existem muitos servidores no Brasil, por outro, há, na visão dela, uma invisibilidade desses profissionais.
sucessivas ações, intencionais ou não, né, de invisibilização dessa população, né? Então, todo mundo precisa do serviço público, mesmo quem, por exemplo, paga um plano de saúde, você é coberto pela vacinação do SUS, por exemplo, que isso não está incluído no plano de saúde. Então, eu acho que é isso, a gente tem que cada vez mais mostrar esse trabalho, que acontece todo dia e a gente não vê. No Brasil, o funcionalismo público está distribuído pelas esferas de poder. Em primeiro lugar, os municípios, que concentram 59% dos trabalhadores, seguido dos estados com 31% e a União com 8%. Entre as funções que mais reúnem servidores estão a segurança pública, a saúde e a educação, que juntas somam quase metade do funcionalismo. Agora, se fizermos um recorte sobre a representatividade de gênero, veremos que mesmo as mulheres sendo a maioria da população brasileira, 80% dos cargos de liderança do setor público são ocupados por homens. A questão principal é a população ter ciência disso, ter noção de que isso acontece, né? E que ela pode ser melhor representada para que ela represente a população, né? Então a gente tem que tentar equalizar essas coisas. E, como eu falei anteriormente, o Estado, né, as políticas públicas são um dos meios, ou o principal meio para a gente mitigar a desigualdade, né? Principalmente num país que tem esse desafio de universalizar serviços. E para atender a população, Carol Flores, repórter. Paulo conta com aproximadamente 116 mil servidores públicos. Já a Câmara possui cerca de 2 mil funcionários, atuando na maior casa legislativa municipal da América Latina. Nós temos um perfil muito Celso eclético. Gabriel, secretário de Recursos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. E a casa está preparada para recebê-los todos, sem distinção. A gente aprende que é uma coisa maravilhosa que tem nessa casa, é uma casa plural. Além de atuar na multiplicidade, os funcionários da Câmara ainda auxiliam na memória da entidade e contribuem com a continuidade dos serviços. O funcionário público efetivo, ele traz essa memória, tanto tecnicamente, né, como de experiências que já foram feitas, que deram certo e elas permaneceram, e experiências que nós já fizemos e não deu certo. Então, existe uma junção daquele funcionário que tem a memória com o funcionário que vem dos vereadores, que acaba tendo uma sinergia e acabam trabalhando juntos. Essa junção é uma junção muito importante para a cidade, para os municípios de São Paulo. O Ceará analisa um projeto de lei que estabelece em toda a rede de saúde, pública e privada, um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência. A proposta pretende evitar a revitimização das mulheres. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Ceará. Para amparar mulheres vítimas de violência, TV Assembleia Ceará. Lia Gomes, do PDT, apresentou um projeto de lei que estabelece procedimento Imagens, arquivo TV Assembleia, Evandro Ferreira. E privada para mulheres vítimas de violência no Estado. De acordo com o texto, o acolhimento deve ser humanizado, especializado e sigiloso. A lei, para ser cumprida, ela Deputada estadual Lia Gomes, PDT, autora do projeto. Que atende no hospital, para que as pessoas que vão escutar a mulher naquele momento, elas atuem de forma conjunta, para que a mulher não precise contar a história para a enfermeira, depois para o médico, depois para o assistente social, para o psicólogo, porque isso desde o ano passado é considerado crime, uma violência institucional, chama-se revitimização. Cada vez que a mulher tem que contar aquele problema, aquela violência sexual porque ela passou, é como se ela estivesse revivendo, né, aquela dor.
A secretária executiva de enfrentamento à violência contra a mulher do estado do Ceará, Raquel Andrade, explica que é necessário Reportagem que haja uma Luciana de orientação Andrade. básica sobre direitos, tudo de maneira humanizada. É interessante que a gente... Raquel Andrade, secretária executiva de enfrentamento à violência contra a mulher. O atendimento de saúde para depois procurar a responsabilização do agressor na delegacia, etc. Mas é necessário que haja, junto a esse acolhimento, também uma orientação básica, né, sobre os direitos dessa mulher, mas tudo de maneira muito humanizada e respeitando, obviamente, ali todos os percalços, porque a mulher em situação de violência, em regra, ela passa por várias instituições, principalmente naqueles lugares onde não há acesso a equipamento multiprofissional. A Casa da Mulher Brasileira é referência no acolhimento. Sobre o projeto de lei, a coordenadora do órgão diz que a vítima tem que ser atendida por uma equipe multidisciplinar e que não a julgue. Que esse atendimento seja humanizado. Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira do Ceará. Inclusive, uma nova perspectiva. Não fique restrito apenas ao atendimento imediato, mas que também a rede como um todo funcione para que as mulheres possam romper o ciclo da violência, que é um dos ciclos mais difíceis de ser rompidos. A Casa da Mulher Brasileira realiza capacitações com agentes públicos para prepará-los para esse tipo de atendimento. Nós, da Casa da Mulher Brasileira, aqui do Ceará, nós realizamos, inclusive, capacitações com a rede, com os agentes públicos da segurança, da saúde, para que, de fato, esse nosso atendimento ele seja unificado e com essas características. Sertãozinho. Por aqui, um dos principais assuntos TV é o Câmara Refis, de Sertãozinho. aquele programa de renegociação para quem tem algum tipo de débito com a prefeitura. Essa propositura foi tratada Orlando Mota, recentemente repórter. aqui na Câmara Municipal de Sertãozinho e foi aprovada pelos 17 vereadores. Os moradores têm até o final de dezembro para procurar a prefeitura e fazer essa regularização. Nós conversamos com o vereador e presidente da Câmara, Fernando Francisco da Silva, que contou um pouco mais sobre a importância desse projeto. O Refis é muito importante. Fernando Francisco da Silva, presidente da Câmara de Sertãozinho, São Paulo. Para estar tendo corte de água e você sabe que discute injustiça também, o IPTU, a Câmara de Sertãozinho aqui no estado de São Paulo decidiu mais uma vez aprovar o Refis para não deixar essa população desassistida, não correr o risco, porque sempre pega o menos favorecido, para eles não correrem o risco de ser cortada, né, a sua água dentro de casa, para o seu imóvel também não ir em discussão jurídica, e sempre nós fazemos isso, sempre que pode, está aprovando o Refis aqui na casa, porque é justo, tira juros e multa e faz bem para a população. É uma mão na roda para quem está com dívida, né, Pabá? Positivo que sim, porque tira o seu imóvel da reta da justiça, né, do judiciário, que pode ir a leilão, como também o que está devendo aí no SAEMAS, pode também estar cortando, fazer o corte de água, e nós não queremos isso para a população. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Imagine você financiar um apartamento e depois descobrir que ele corre o risco de desabar porque não foi construído de forma correta. Infelizmente, isso aconteceu com centenas de famílias na região metropolitana do Recife. A Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado fez uma diligência nos chamados prédios caixão, em busca de soluções para os moradores que ficaram desamparados. Os conjuntos habitacionais financiados pelo governo para enfrentar o déficit de moradias fazem uso de soluções de engenharia e arquitetura que, mesmo buscando autonomia de recursos, garantem segurança e conforto para os moradores. A presença de vigas de sustentação é obrigatória nos prédios do Minha Casa Minha Vida. A combinação de tijolo, massa e cimento das paredes não é suficiente para a sustentação das edificações de vários andares. Nas décadas de 70 e 80, centenas de prédios da cidade do Recife, Olinda e Paulista foram construídos sem vigas de sustentação e sem os blocos de concreto.
Logo foram apelidados de prédios caixão. Hoje existe uma norma clara sobre como Carol Baima, tipo arquiteta e consultora legislativa do Senado. De tijolo e argamassa que nós temos nas nossas casas. As paredes estruturantes, elas são construídas de blocos de concreto que são estruturantes e podem sustentar o peso da edificação. Não foi isso que aconteceu. Em Recife se usou blocos de cerâmica para fazer as paredes estruturais. Então houve uma série de erros construtivos que levaram a essa situação de risco de demolição, de desabamento. Hoje, 586 edifícios com essas características se encontram interditados ou em risco de desabamento. Quase 40 mil pernambucanos foram afetados. A Comissão de Assuntos Sociais fez uma diligência in loco nos bairros afetados da capital de Pernambuco e, em seguida, foi até a Assembleia Legislativa ouvir especialistas, autoridades e a comunidade para orientar as providências necessárias. O que há em comum, Senador Humberto Costa, PT Pernambuco, presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Que se revelou posteriormente um método falho que pode produzir problemas graves com comprometimento da estrutura desses edifícios. Alguns, como já é do conhecimento de todos vocês, de todas vocês, já tiveram processos de desmoronamento. Outros estão já qualificados pela Defesa Civil do Estado e dos municípios como tendo altíssimo risco de desabamento, comprometimentos da sua estrutura. Não há solução para o problema dos mutuários sem que haja um entendimento com o Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, da Caixa Econômica Federal, que é um polo, e também do Ministério da Fazenda. Então, o que é que a gente está fazendo hoje aqui? É tentando, mediante um encontro de todos esses segmentos, nós ouvirmos quais são as soluções. Buscar alternativas. Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Que poderá ser possível fazer recuperação, fazer um grande pacto com os proprietários, né? Com aqueles que se envolveram no processo de construção, com as seguradoras, ou seja, aí nós temos algumas entidades, né, importantes, algumas estruturas, os órgãos institucionais e os órgãos da iniciativa privada para poder buscar os caminhos. Compete a nós da comissão recolher. Senadora Tereza Leitão, PT Pernambuco. Todo mundo que for falar. Inclusive o movimento que está na ponta, com o pé lá nos escombros, com o pé nas perspectivas, que vai certamente também nos apresentar algumas alternativas. Poder público estadual, que está aqui representado, os poderes municipais. Voltando a Brasília, o senador Humberto Costa vai apresentar o relatório desta diligência e aí nós vamos passar para a fase, né, Luciana, mais sensível e necessária. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a criação da bancada negra. A nova bancada agora passa a fazer parte do Colégio de Líderes, que é uma instância importante e influente da Câmara dos Deputados. Entre outras atribuições, por exemplo, o Colégio de Líderes organiza a pauta das matérias dos projetos de lei que vão ser votados pelo plenário da Casa. O plenário aprovou o projeto de resolução TV Câmara. Que cria a bancada negra da Câmara, composta por parlamentares negros e negras. Reportagem Cid Queiroz. Fazer parte do Colégio de Líderes. O líder Antônio Brito, do PSD da Bahia, explica que a criação da bancada é amparada pelo dispositivo constitucional que prevê cotas para a representação de mulheres e negros na Câmara dos Deputados. O que é que eu trouxe aqui para pauta? Deputado federal Antônio Brito, PSD Bahia, líder do bloco partidário. Aos negros, pauta referente aos brancos. E eu disse, não tem como se discutir essas pautas sem que o membro de uma bancada, que já existe tantas outras que eu gosto muito, como a bancada evangélica, como a bancada da FPA ruralista, a bancada das Santas Casas, da qual sou presidente, mas nenhuma está em lei. Nenhuma está em lei, a não ser as mulheres
e os negros. O deputado Sóstenes de Souza, segundo vice-presidente da Casa e membro da bancada evangélica, apoiou a aprovação, mas reivindicou o reconhecimento também da bancada cristã. Quero parabenizar a brilhante articulação. Deputado federal Sóstenes Cavalcante, PL Rio de Janeiro. Conseguiu passar à nossa frente. Isso é virtude. Isto é mérito, não é demérito. E parabéns a Vossa Excelência, o que nós já agradecemos, inclusive Vossa Excelência, para também aquecer ao pedido da Frente Evangélica um assento no Colégio de Líderes para uma representação cristã, tanto de católicos quanto evangélicos, por conta das nossas pautas. A autora da proposta, a deputada fluminense Talíria Petroni, do PSOL, celebrou a criação da bancada negra da Câmara dos Deputados. Esse é um momento, presidente, histórico. Histórico, porque nosso país é um país que teve quase 4 séculos de escravidão, com uma abolição inconclusa. Um país que as duras estatísticas ainda chegam no corpo negro. Seja deputada federal Talíria Petroni, PSOL Rio de Janeiro, autora da proposta. Negro, a mortalidade materna, o feminicídio. E aí a gente não está falando de direita ou esquerda, estamos falando da própria democracia brasileira. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Café da manhã a 50 centavos. Almoço e jantar a R$1, R$2, R$3. Essas refeições a preços baixos, servidas nos restaurantes populares, têm sido fundamentais para muita gente em situação de vulnerabilidade. O governo do Rio de Janeiro promete fazer mais restaurantes desse tipo. A Assembleia Legislativa do Estado fez uma vistoria em alguns desses estabelecimentos e constatou irregularidades. As comissões de Segurança Alimentar e do Cúmplice da LERJ realizaram uma audiência conjunta para discutir os desafios da gestão e da ampliação de restaurantes populares e cozinhas comunitárias no estado do Rio de Janeiro. O encontro foi motivado inicialmente por uma declaração feita pelo governador do estado, Cláudio Castro, durante a reinauguração do restaurante popular da Central do Brasil. Na ocasião, Castro afirmou que vai trabalhar para que o Rio de Janeiro tenha até 26 restaurantes populares funcionando até o final do ano de 2025. Os parlamentares também realizaram vistorias nos restaurantes dos municípios de Duque de Caxias e Bom Sucesso. Durante a visita, vários problemas foram constatados. Além de estruturas precárias, também foi observado que os restaurantes não oferecem a gratuidade para idosos e deficientes, que os estabelecimentos só oferecem uma refeição por dia e que não fazem o controle do número de alimentações servidas diariamente e nem dão informação sobre a destinação das sobras. Outra irregularidade constatada pelos deputados é o não cumprimento da lei, que determina que ao menos 30% dos alimentos servidos nesses restaurantes sejam fornecidos por agricultores familiares. A audiência também foi provocada pela publicação de um decreto do governo federal que regula o funcionamento desses estabelecimentos. O governo do estado foi representado na audiência pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A coordenadora de Programas de Segurança Alimentar e Nutricional da pasta falou sobre os desafios e o cronograma para a abertura dos novos restaurantes, que devem passar a funcionar também aos finais de semana e devem servir 3 refeições ao dia. A gente tem a premissa Suelen de Toscano de Barros, Programas de Segurança Alimentar e Nutricional. Onde além das refeições, a gente também vai prestar para a população o acesso a serviços sociais, né? Então, com palestras, com workshops, mini hortas, mini bancos de alimentos. Então, a gente também tem esse projeto. Então, tem que ser um imóvel que atenda a essas premissas. Durante a audiência, a deputada Renata Souza cobrou a aprovação de 2 projetos de lei que já foram apresentados por ela. Um que pede a criação do Observatório da Fome no Estado do Rio e outro que regulamenta as cozinhas comunitárias. A parlamentar também anunciou que durante o mês de novembro pretende lançar na LERJ uma frente parlamentar de combate à fome e à miséria.
Uma das propostas que nós fizemos estadual foi Renata Souza, PSOL, autora das propostas. Souza, o Betinho, para que a gente possa acabar com esse abismo com relação também aos dados e produção de ciência, inclusive, né, para sabermos onde que está a fome no estado do Rio de Janeiro, já que temos 10% dos famintos do Brasil. Presidente da comissão do Cumpra-se, o deputado Carlos Mink, saiu satisfeito com as promessas feitas pelo governo do estado quanto à ampliação da rede de restaurantes populares e das 3 refeições diárias. Porém, fez questão de dizer que é preciso fiscalizar essa política e também garantir recursos na previsão orçamentária do estado para efetivá-las. Há muito a fazer. Então, deputado estadual Carlos Mink, PSB, presidente da comissão Cumpra-se. O Cumpra-se do que já existe em lei e vamos aprovar essas 2 e o din-din do orçamento para isso tudo virar verdade, funcionando sábado e domingo com 3 refeições. Por fim, a deputada Marina, do MST, que preside a Comissão de Segurança Alimentar, elencou 10 encaminhamentos que surgiram durante o encontro. A parlamentar também pretende formalizar a criação de um grupo de trabalho permanente para continuar realizando as vistorias dos restaurantes e cobrando que a lei dos 30% de alimentos fornecidos por agricultores familiares seja cumprida. Deputada estadual Marina, do MST, PT, presidente da Comissão de Segurança Alimentar. Né, principalmente com o cumprimento da lei dos 30% de compra da agricultura familiar, que esses produtos cheguem a esses restaurantes. Quanto mais restaurante popular, melhor, hein? Bom, o Parlamento Brasil vai chegando ao fim. Se você quiser rever qualquer senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Ou no site da TV ou na página do YouTube. youtube.com/TV Senado. Agora nos visitantes da semana. Eles são algumas das mais de 3.000 pessoas que vêm ao Congresso Nacional todas as semanas. Vamos ver o que eles têm a dizer? Até semana que vem. Tchau. A política no país. Alessandra Cibele, professora, Rio Branco, Acre. Política todos os dias. Então, tá aqui é como se eu estivesse exercendo minha cidadania também, né? Conhecer o que é nosso sendo praticado por terceiros. Não dá para ter um país. Pedro Fonseca, estudante, Cacoal, Rondônia. É um muito importante, eu acho que eu não gostaria de ter. É muita responsabilidade. Na minha cidade. Guilherme Pontes de Souza, estudante, Rio Branco, Acre. Muitas horas de trabalho, meus professores, eles quase não dormem, trabalhando, fazendo as atividades para ganhar um salário baixo. Gostaria de dizer para Diego Ramos, corretor de imóveis, São Paulo. A quem mais precisa, os mais pobres e os mais necessitados. Salário dos aposentados, tudo. Abigail Alves da Silva, gráfico aposentado, São Paulo. Tudo, em vez de, nos aumentos que tem é muito baixo, né, a porcentagem, tudo. O Senado, a Câmara, eles são muito importantes. Guilhermo Zumaran, analista de suporte, Piracicaba, São Paulo. A gente não tinha esses espaços abertos, a gente não tinha a possibilidade de escolher os nossos representantes. Então, alguma democracia é melhor do que nenhuma democracia. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2023.